E para a abertura deste painel temos entre nós o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Ferreira, a quem passo desde já a palavra. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito para abrir esta sessão. Queria cumprimentar a APDC, queria cumprimentar os oradores do painel e um cumprimento muito especial para o Dr. Carlos Pina, com quem tive a oportunidade de trabalhar no passado. Pela minha parte, e dada a oportunidade do tema, eu queria começar por fazer algumas considerações genéricas sobre este tema. Portanto, vou tentar atirar em várias direções. O tema, neste momento, é um tema que está em debate em algumas das discussões que se está a ter hoje, quer em Portugal, quer no mundo. E quando digo mundo, muito da discussão passa pela União Europeia e na discussão e implementação da agenda digital que a Comissão Europeia apresentou em 2015. Portanto, não há ainda certezas relativamente aos caminhos que se vão trilhar, portanto, temos que considerar todas as opções naquilo que é a nossa ponderação, quer enquanto agentes económicos, quer enquanto governo, que está também a participar de forma intensa nessa discussão. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é uma consideração, penso, de senso comum. A economia digital hoje é já vista como tendo um potencial para ser uma força motriz do crescimento económico a nível mundial. Existe também em Portugal uma consciência crescente e coletiva de que essa economia digital traduz e encerra oportunidades e desafios e, de facto, é importante pensar a economia digital e a melhor forma de se materializar e gerir esses desafios. E quando digo gerir, é importante criar competências nessa área. Estamos a falar de um processo que é percebido por todos como constituindo uma disrupção em várias áreas que nós tínhamos como garantidas até há bem pouco tempo. E sendo uma disrupção e uma mudança, isso significa que muitas vezes, e hoje, como eu tive a oportunidade de dizer, não se sabe muito bem para onde é que se vai, portanto é difícil a antecipação e é uma mudança que está a ocorrer de forma muito rápida, o que abre uma outra dimensão de discussão, que qualquer que seja o caminho ou caminhos que vierem a ser trilhados, esses caminhos têm que ser suficientemente flexíveis para acomodar novos desenvolvimentos rápidos que venham a acontecer na área da economia digital. Um outro aspecto que eu gostaria de dar nota é que o momento que estamos a viver hoje, portanto, é um momento em que a discussão está a ocorrer, portanto, estamos a viver um ponto crítico da definição do enquadramento que nos vai guiar nos próximos anos. A nível da União Europeia, portanto, essa discussão, como disse, já começou, está a ser tida desde 2015. Há dossiês que estão a ser fechados, há dossiês que estão a ser neste momento discutidos. Um desses dossiês que parece muito importante naquilo que é a construção até do mercado único é ponderar se faz sentido, a par das outras liberdades de circulação, falar de livre circulação de dados. Isso é muito importante para o desenvolvimento das atividades digitais que recorrem a Big Data para a sua atividade. E iniciativas como aquelas que nós temos aqui a viver hoje, acho que são muito importantes no sentido de dar uma perspectiva integradora sobre a realidade com que nos podemos vir a defrontar no futuro. Isso é tanto mais importante para um país pequeno como Portugal, portanto, um país pequeno, mas com grande ambição, com recursos escassos e que pode beneficiar muito das experiências que cada um de nós tem nos vários domínios em que se está especializado. E Portugal pode beneficiar, tanto de iniciativas como esta e ter, a partir daqui, uma visão mais integradora e estar melhor preparado para encabeçar uma discussão a nível europeu. Um terceiro aspecto que eu gostaria de assinalar é que qualquer disrupção, qualquer mudança de paradigma de organização gera tensões. Essas tensões podem vir daqueles que se vão sentir excluídos por esta mudança,
face àqueles que veem nesta mudança um conjunto de oportunidades. Em todo caso, quer de um lado, quer do outro, acho que é reconhecido que esta mudança associada à economia digital encerra um conjunto de desafios que precisam de ser geridos e cuja transição precisa de ser equilibrada no sentido de também aqui haver uma perspectiva integradora, sob pena de essa mudança poder não ser plenamente assumida e produzir os efeitos que se espera que produzam, que é mais crescimento económico no limite e também trazer valor acrescentado aos agentes económicos e espero que em termos líquidos possa ser também redundar em mais e melhor emprego. Para os agentes políticos, e falo do meu caso enquanto Secretário de Estado da Economia, que também está a seguir este assunto com muita atenção e muito envolvimento, há aspectos, como eu disse, estão neste momento a ser discutidos, aspectos como o tema do tratamento de Big Data, a liberdade de circulação de dados, a cibersegurança, portanto, cada vez mais este é um tema que está na agenda. Há exemplos muito recentes de que este, de facto, é um problema real e que veio para ficar. A questão dos direitos de propriedade, a questão da proteção transfronteiriça desses direitos de propriedade, a questão da proteção transfronteiriça dos direitos do consumidor. Portanto, temos aqui uma série de áreas em que estamos a trabalhar, portanto, e em que é preciso também definir um quadro relativamente estável, flexível e conhecido pelos agentes económicos para que eles próprios também saibam o que fazer e quais os caminhos a trilhar. Do lado das empresas, eu gostaria também de abordar duas dimensões. Portanto, há a dimensão trabalho. No curto prazo e no âmbito da passagem da efetivação desta transição, haverá a necessidade de haver requalificação daquilo que é o seu trabalho. Esta mudança passa também pela automatização daquilo que até bem pouco tempo não era pensável que pudesse ser automatizado, que é o trabalho intelectual, o trabalho cognitivo, e isso vai em muitas organizações, e afunilo já na questão do outsourcing, obrigar a que haja uma requalificação daquilo que são os seus recursos humanos. No longo prazo, provavelmente isso significará a definição de novas competências. Estivemos há pouco a discutir, antes de entrarmos para aqui, entre os membros do painel, portanto, e uma das coisas que foi abordada, as próprias universidades precisam de integrar nos seus currículos, não só naquilo que são as universidades mais técnicas, mas também, por exemplo, ao nível do direito, esta nova dimensão de economia digital é também uma dimensão importante que é preciso considerar. Em termos de empresas e daquilo que é o desenvolvimento da sua atividade, muito já foi feito, portanto, mas de forma muitas vezes ad hoc. Portanto, é preciso ter aqui um desígnio e um caminho perfeitamente definido para que os agentes económicos possam então ver para onde ir. Gostaria de dar nota que para o mercado, um tecido empresarial, como é o caso do tecido empresarial português, constituído na sua maioria por micro, pequenas e médias empresas, que é algo que não é diferente daquilo que se vê ao nível da União Europeia, ou mesmo a nível dos países mais desenvolvidos a nível mundial. A economia digital permite uma abertura daquilo que é o mercado potencial deste tipo de empresas. Acho que é um caminho que elas ainda não estão preparadas, em todo caso, para fazer. Portanto, há aqui um déficit, um potencial déficit de competências, também ao nível da organização das nossas empresas. Mais uma vez, isso será sobretudo sentido nas micro, pequenas e médias empresas, que pela sua importância relativa no nosso tecido económico não podem ser deixadas de fora. E o Governo também aí, portanto, e isso poderei abordar mais à frente, está a procurar colmatar e a criar condições para que este tipo de empresas possa também beneficiar deste processo de transformação. Em termos de modelos de negócio, a economia digital está a abrir novas perspectivas, novas estruturas organizacionais, novas formas de relacionamento de empresas com outras empresas, de empresas com os consumidores.
Como eu disse, portanto, esses novos modelos de organização passam muito por aquilo que são os processos de automatização de trabalho que até agora era feito, ou também vem sendo feito por recursos humanos. Isto, agora afunilando no outsourcing, o outsourcing, na sua gênese, é muito feito por recurso, é trabalho qualificado, significa um enorme desafio. E isso pode-se traduzir não só naquilo que é a necessidade de qualificação dos seus recursos humanos, mas também numa mudança de estrutura de mercado em que as empresas de outsourcing se atuam. Vemos cada vez mais programas de computador a fazerem tarefas, a desempenharem tarefas que antes eram processadas por operadores. Estamos a falar de chatbots, por exemplo. Acho que nós, enquanto consumidores, agimos no nosso dia-a-dia, entramos em contacto já com este tipo de programas. Por exemplo, quando nos relacionamos com os operadores de comunicações eletrónicas, de serviços públicos essenciais como a água, a eletricidade, queremos dar a nossa contagem da eletricidade, da água, muitas vezes somos confrontados já com uma máquina a atender do outro lado. Isso, de facto, é um exemplo, acho que é um dos exemplos mais básicos do que aquilo que já está a acontecer. Outro exemplo, o iPhone, através da Siri, portanto, já constitui mais um elemento que está no nosso bolso e que é mais um exemplo das potencialidades que a digitalização pode trazer e também pode trazer ao outsourcing. Um número, só para efeitos de tentar perceber a magnitude daquilo que está em causa. Estima-se que 80% das empresas já usam, ou pretendem, nos Estados Unidos, pretendem usar este tipo de bots até 2020, e isto pode significar uma poupança de mais de 20 mil milhões de dólares por ano. E isto pode ser, portanto, em termos relativos, significa cerca de 30% dos gastos destas empresas neste tipo de serviços. Do ponto de vista da estrutura de mercado do outsourcing, não sei o que se vai passar. Agora podemos tentar imaginar alguns cenários. Sendo este setor muito utilizador de recursos humanos e os recursos humanos podendo vir a ser substituídos, pelo menos naquelas tarefas ou naquela interação que é mais frequente e mais repetitiva por máquinas, isso de facto vai significar uma mudança de paradigma naquilo que é a sua atuação e aquilo que é a forma de organização deste setor de atividade. Julgo que as empresas de outsourcing têm que estar atentas a este fenómeno, porque aquelas empresas que não estejam atentas e não fizerem algum tipo de ajustamento a esta nova realidade, a longo prazo, penso que perderão vantagens competitivas relativamente àquelas empresas que o fizerem, porque isso significará, para aquelas que o fizerem, portanto, a capacidade de colocar serviços de forma mais barata junto daquilo que são os seus clientes e, naturalmente, um cliente será sempre sensível àquilo que é a dimensão preço e qualidade, mas também preço. Uma outra dimensão que eu gostaria de focar em termos de reorganização potencial da estrutura do mercado passa pelo seguinte: a automatização, portanto, vai significar que os próprios clientes podem voltar a internalizar este tipo de serviços, porque, portanto, não precisarão de estar a recorrer para isso a mais recursos humanos. Portanto, isso pode esvaziar o mercado em que as empresas de outsourcing operam. Isto pode significar também, em simultâneo, um desafio, portanto, em vez de apontarem àquilo que é o serviço que neste momento prestam, podem apontar à consultoria, portanto, e a estratégias de implementação deste tipo de automatizações nas empresas que hoje são os seus clientes. E como eu referi há pouco, é importante reter que há uma dimensão significativa de um potencial mercado que hoje pode não estar a ser explorado, mas que pode ser muito importante no futuro, que é o mercado das PMEs, e que com
esta redução dos custos que pode decorrer desta automatização destes serviços pode fazê-los levar também a perceber como sendo importante para o valor acrescentado que este tipo de empresas criam, pelo facto do mercado mundial também beneficiando da economia digital se estar a abrir para elas. Portanto, pode passar a fazer sentido recorrer a este tipo de serviços, portanto, e fechando-se um potencial mercado hoje existente, pode-se abrir um mercado ainda maior para as empresas de outsourcing no âmbito da consultoria. Um último aspecto que gostaria de focar tem que ver com os recursos humanos para assegurar que a transição possa ser feita de forma eficaz. Portugal, neste momento, tal como os outros países, tem potencialidades para o surgimento desses recursos humanos. Temos consciência que não há ainda oferta suficiente para aquilo que são os desafios que o futuro encerra, mas, como eu disse, portanto, Portugal não está num momento diferente daquilo que é o que se passa noutros países. E este ano, numa das reuniões do Conselho de Competitividade, tivemos a oportunidade de ouvir um dos dirigentes da Associação Automóvel Europeia, e ele dizia que, comparativamente aos Estados Unidos, a Europa está ainda muito atrás na produção de recursos humanos ligados, por exemplo, à área da inteligência artificial. Portanto, isso é uma área muito importante num curto espaço de tempo para os desenvolvimentos que neste momento a indústria do automóvel está a trilhar. Portanto, é preciso fazer coisas a este nível. Portanto, o Governo, como eu disse, em termos daquilo que é a sua agenda política, de políticas económicas, tem lançado uma série de iniciativas no sentido da capacitação das nossas empresas. Falo, por exemplo, da indústria 4.0, falo, por exemplo, da iniciativa Startup Portugal, falo, por exemplo, da iniciativa do Programa Interface. Este Programa Interface é muito importante, mais uma vez focalizando as pequenas e médias empresas, trazendo-as para dentro daquilo que são as novas iniciativas de inovação e dentro da inovação. Portanto, a parte da economia digital pode, de facto, ser muito importante para elas. Iniciativas como o INCO 2030, que visa formar cidadãos na área da digitalização. Portanto, do nosso lado, há toda uma predisposição para criar competências a nível da nossa economia. Portanto, cabe também a vós, empresas, utilizarem aquilo que está a ser feito, em termos de medidas de política, e se possível, acrescentarem também dentro daquilo que é a vossa atuação, aquilo que é a vossa experiência e a vossa interação. Isto, e procurando acabar, tem um desígnio, que é capacitar Portugal para os novos desafios que temos pela frente. Neste momento, e como o Sr. Ministro da Economia teve a oportunidade de dizer na sessão de abertura da manhã, Portugal está a atravessar um bom momento em termos de crescimento económico. Portanto, os últimos números do crescimento económico em Portugal, 3%, são números muito bons. São números que decorrem daquilo que é um comportamento dos agentes económicos mais orientado para as exportações, mais orientado para a criação de valor para o mercado externo, e que reflete também decisões de investimento já a pensar naquilo que é a capacitação da nossa economia para o futuro. Isso abre-nos boas perspectivas relativamente àquilo que será o desempenho da economia portuguesa nesse futuro. Agora é preciso continuar a criar condições para que o bom momento que estamos hoje a atravessar seja estrutural e se prolongue no tempo. E para isso contamos com vocês. Portanto, iniciativas como esta de articulação entre empresas, entre diferentes perspectivas sobre a mesma realidade, acho que nos dá a Portugal como um todo consciência do caminho que ainda temos para trilhar, mas ganhando essa consciência, acho que também nos permite ter e gerir da melhor forma os nossos recursos, no sentido de garantir que Portugal será capaz de agarrar com sucesso este desafio da economia digital. Obrigado.
Agradecemos a intervenção do Sr. Secretário de Estado Adjunto. Convidamos agora os oradores desta sessão a subirem ao palco. Passo agora a palavra a Fernando Resina da Silva, moderador do painel. Muito bom dia a todos. Enfim, vamos tentar ser eficientes aqui com o nosso tempo. Não posso, no entanto, deixar muito rapidamente agradecer à PDC, na pessoa do seu presidente, Rogério Carapuça, este convite e também, obviamente, na pessoa do Sérgio Moraes, o presidente da secção Portugal Outsourcing. É sempre para mim um grande prazer participar neste grande evento, já não é de um setor, de vários setores em Portugal. Bom, eu vou passar rapidamente a apresentar os nossos oradores. Começo pela minha direita, Ana Maria Evans, é licenciada em Direito pela Universidade Católica, tem um mestrado em Relações Internacionais da Universidade de San Diego e um doutoramento em Governança e Políticas Públicas na Universidade de Georgetown. É investigadora FCT Nova Information Management School e coordenadora do projeto Governance Models and the Delivery of Public Services, Political Influence and Corporate Performance. Os seus principais interesses de investigação para além desta área situam-se na área da sociedade digital, inclusão digital, integridade e transparências públicas, estratégias coletivas de desenvolvimento industrial em setores de pequenas empresas. Trabalha regularmente com a Comissão Europeia nestas áreas. Seguidamente temos Carlos Costa Pina, também é licenciado em Direito, é membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Galp desde abril de 2012, onde é o CCO, sendo responsável por serviços corporativos e pela unidade de negócio de novas energias. Foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, foi ainda administrador da CMVM, membro do Conselho Consultivo do Instituto de Seguros de Portugal e advogado. Exerceu ainda funções docentes na Faculdade de Direito de Lisboa, onde prepara o seu doutoramento. Temos a seguir Nuno Pignatelli, licenciado em Gestão pelo ISEG, vice-presidente da Accenture, sendo responsável pela Resources Operating Group e pelo Accenture Operations em Portugal. Tem mais de 20 anos de experiência e de conhecimentos na consultoria empresarial e trabalhou, enfim, em vários setores, com particular destaque para a energia e as utilities. Tem desenvolvido a sua atividade nas áreas da consultoria estratégica, Business Process Consulting, Business Process Outsourcing e IT Transformation. Finalmente, Sérgio Moraes, também é licenciado em Gestão, é o presidente da secção Portugal Outsourcing, como eu referi, é diretor-geral da CIS Processos, trabalha há mais de 15 anos em Business Process Outsourcing, que é uma cara bem conhecida do setor, não só pelo cargo de presidente da secção, mas, enfim, pela atividade profissional que tem desenvolvido. Bom, estes são os nossos oradores. Eu faço aqui um parênteses para dizer o seguinte. Num painel que é essencialmente tecnologia, e vamos falar das consequências da tecnologia, das 5 pessoas que estão no palco, 3 são licenciadas em Direito. Isto é uma coisa fabulosa. E isto prova, uma vez mais, que Direito é um curso transversal e que as pessoas com formação em Direito têm uma capacidade de intervenção noutros setores e noutras áreas de conhecimento que não é de desprezar. Portanto, se estão a estudar Direito, se têm filhos que vão estudar Direito, não os desincentivem. Não são só as engenharias e as informáticas, o Direito também é uma profissão de futuro. Bom, fechando este parênteses, vamos então dar início ao nosso debate. Enfim, o Sr. Secretário de Estado já lançou as pistas todas para termos aqui uma discussão interessante. E eu ontem, ao pegar na revista da Comunicações, que é uma revista que eu leio sempre com muita atenção, porque tem muita informação útil, deparei-me com um pequeno artigo, uma pequena notícia, que dá um enquadramento e um sumário exatamente daquilo que nós aqui temos que fazer. E a notícia diz assim, vou só ler o princípio. Graças ao avanço tecnológico, até 2030, cerca de 85% das profissões serão novas. Mas muitas delas ainda não foram sequer inventadas. Revela um estudo encomendado pela Dell Technologies ao IFTF, Institute for the Future. Nesta análise, conclui-se que na próxima década todas as organizações e negócios serão baseados em tecnologia, exigindo que as empresas repensem os modelos atuais de infraestruturas e as formas de trabalho. E é isto que nós vamos falar, porque de facto, falando nas empresas de outsourcing, mas isto não é só das empresas de outsourcing, muitas outras empresas,
Mas as outsourcing em particular, porque essas aqui que nos trazem hoje, assentam a sua atividade em 2 pilares, em tecnologia e pessoas. E o que nós estamos a assistir é uma revolução tecnológica de tal forma profunda, com o aparecimento do digital labor, da transformação digital, da automação, da robótica, da inteligência artificial, o Sr. Secretário Estado falou nos boots, as máquinas que de facto simulam o pensamento humano e a atividade humana e interagem com os humanos como se fossem pessoas. Isto está a ter uma influência enorme no segundo eixo, no segundo pilar da atividade destas empresas, que são as pessoas. E isso é importante discutir porque o paradigma que nós tínhamos até hoje está a ser rapidamente alterado. Mas se isto representa um desafio, é também uma grande oportunidade, porque estas tecnologias trazem-nos uma capacidade de eficiência, de competitividade até, não só entre as empresas, mas de próprios organismos da administração pública do país, que é importante considerar. Elas colocam, de facto, em causa aquilo que é o paradigma do emprego hoje, que é a subsistência, o meio privilegiado de subsistência das famílias no nosso país, e é isso que nós aqui queremos discutir. Vamos fazê-lo em duas partes, uma mais centrada nas empresas, não só nas empresas de outsourcing, mas nos seus clientes, na sua atividade, nos modelos de negócios, e depois uma segunda parte mais focada nas pessoas e que implicações existem para as pessoas, quais são os desafios que isto representa para as pessoas, para os quadros destas empresas. Bom, e eu começaria então pela Ana Maria Evans e pelo Carlos Costa Pinto. Enfim, Ana Maria talvez mais na parte da administração pública, o Carlos mais na parte das empresas privadas. E para encontrar isto, o que é que está de facto a mudar nas organizações? Esta transformação no digital, aqui do lado dos clientes das empresas de outsourcing, e depois, enfim, falaríamos com o Sérgio para ver o lado das empresas de outsourcing, mas do lado dos clientes ou potenciais clientes, o que é isto da transformação no digital? O que é que nós já estamos a assistir hoje em dia? Ana Maria? Quanto tempo tenho? Tem muito pouco. Os advogados são reconhecidos pelo seu espírito de síntese, e eu apelo ao seu espírito de síntese para conseguirmos, de facto, falar. Então, vou utilizar o muito pouco tempo que tenho para agradecer à PDC. É uma honra estar aqui, é um privilégio. Para agradecer ao Dr. Sérgio Moraes, que foi a pessoa que me convidou, e para agradecer à Teresa Ribeiro, que foi a jornalista que me entrevistou para a entrevista Comunicações e que me deu o título de monitora da sociedade digital. Eu acho que era impossível alguém ter captado melhor a essência daquilo que tem sido o meu trabalho, quer em colaboração com a Comissão Europeia, quer na nova Information Management School, ao longo dos últimos anos, principalmente os últimos 2 anos. Neste sentido, eu gostaria de vos dizer que eu sou aqui combativa, sou aquela que tem a liberdade para dizer bem e mal de diferentes aspectos, porque como académica esse é o nosso privilégio. Vou-vos apresentar muito rapidamente 2 visões, uma macro e uma micro, daquilo que é a administração pública, porque o modelo de negócio na administração pública é completamente diferente e as condições às quais está sujeita são completamente diferentes das empresas. Porquê? Porque não há escolha, o cliente não pode escolher, o cliente é o cidadão, a empresa não se pode dirigir a um segmento de mercado, porque a administração pública tem que lidar com pequenas, médias e grandes empresas, tem que lidar com cidadãos incapacitados, idosos, sem literacia digital e com a geração mais jovem e mais competente. Por outro lado, a administração pública está sujeita a restrições de recursos financeiros e humanos e a uma ausência de liberdade de movimentos que não corresponde às empresas. E, portanto, são contextos extremamente diferentes. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que há enormes saltos na forma como a administração se relaciona com o seu cliente, que é o cidadão, mas depois estes enormes saltos, como são saltos em pontos específicos da administração, podem causar grandes formas de exclusão social. Então, como assim? Se nós virmos numa perspectiva mais micro, nós temos, por exemplo, a autoridade tributária, que foi o grande impulsionador da informatização e da automatização na administração pública. Porquê? Porque é o coração do Estado. E o Estado precisa de recursos e precisava que esta máquina funcionasse no seu esplendor.
Portanto, a autoridade tributária é o início deste grande processo. E a autoridade tributária recebe muitos exemplos da banca na implementação do seu processo de modernização, em termos de informatização e automatização. Agora, o que é que está a acontecer? Há outros exemplos que viriam das empresas privadas e que a administração pública ainda não conseguiu implementar. Por exemplo, exemplos de alinhamento entre o front office e o back office, de alinhamento no tempo, porque a administração pública vende serviços, mas não há um alinhamento. Ou seja, se o cidadão tiver um problema com a plataforma da Segurança Social e for deslocar-se fisicamente a um posto da Segurança Social, tem que estar à espera 1 mês e meio para ser atendido. Então há um gap, uma divergência enorme entre o avanço tecnológico, que permite que nós tratemos de muitos assuntos online, e aquilo que depois é a realidade do tempo de atendimento. E se lá chegarmos e dissermos que temos um problema, que não conseguimos funcionar com o sistema, a pessoa que nos atende não tem formação para virar o ecrã para nós, como faríamos numa empresa de telecomunicações, por exemplo, e explicar, olha, o seu problema está porque houve este passo aqui que funcionou mal. E, portanto, então, qual é a questão aqui? A questão aqui é que a administração pública precisa, muito urgentemente, de incluir os cidadãos que estão menos habilitados nos seus processos de transformação, de ter uma perspectiva muito, muito social do cidadão, dos diferentes segmentos dos cidadãos, e precisa de incluir muito as empresas que estão mais à frente neste processo de comunicação dual, de input-output, de serviço, para aprender como é que se faz este alinhamento temporal entre aquilo que é a automatização e aquilo que é o atendimento pessoal. Só que, infelizmente, isto implica recursos. Que não existem. E há este grande problema dos recursos na administração pública, implica formação contínua, implica mais funcionários e não menos funcionários, e implica uma constante preocupação em entender o que é que está a falhar do lado do cidadão e em que pontos é que está a falhar. Nós não podemos ter um sistema em que, se eu agora quisesse voltar a casar e fosse ao registro civil, eu já não tenho que assinar nada. É completamente desmaterializado. Mas se eu tiver um familiar incapacitado, eu tenho que andar a pedir uma certidão de interdição ao tribunal cada vez que preciso tratar de qualquer assunto. E aqui não posso deixar de mencionar, eu creio que, não sei se tenho tempo ou não já. Estamos no primeiro ponto ainda, não é? Então pronto, então eu vou terminar. Era bom passar eu não posso, então eu vou deixar passar. Não posso deixar de mencionar uma pessoa, porque eu sou membro de uma outra associação que representa a sociedade pública, que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, a APDSI, cujo presidente é uma pessoa que tem trabalhado com a administração pública há muitos anos, que é o Dr. Luís Vidigal, e que tem tido um papel extraordinário em defender aquilo que se chama o Once Only Principle, que é nós só termos que pedir um documento uma vez e esse documento servir para tudo e estar automatizado. E todas as tribos da administração estarem interligadas para que isto seja possível. Muito bem. Pronto. Tendo a visão das necessidades da administração pública, passava ao Carlos Costa Pina para, enfim, nos falar um bocadinho do que é esta transformação digital atualmente nas empresas do setor privado. Muito bem, muito obrigado, muito bom dia a todos e agradeço igualmente o convite para estar aqui presente. De facto, é quase uma ironia, não é, neste painel, digamos, este peso de gente oriunda mais das ciências sociais, mas é a vida. De facto, no mundo de hoje temos que ser cada vez mais flexíveis, sair das nossas zonas de conforto técnicas e trabalhar de forma mais multidimensional. A forma como vemos isto, digamos, ao nível do setor privado, das empresas, em especial no caso da empresa onde neste momento me encontro, eu distinguiria aqui também duas dimensões, portanto, uma dimensão mais micro e uma dimensão mais macro. Sob o ponto de vista micro, há um desafio enorme que neste momento se coloca às empresas.
Nós, no passado, víamos a tecnologia como uma forma de ligar as pessoas e pôr as pessoas em comunicação umas com as outras. Ainda continua a ser assim, mas passámos para uma fase seguinte, que era pôr as pessoas a falar com as máquinas. Estamos, digamos, já um pouco nessa fase, com os chatbots e com estas inovações de que já aqui se falou hoje. Mas, para além disso, acresce uma terceira fase, que é pôr as máquinas a falar com as máquinas, através da inteligência artificial. E este é um desafio enorme, porquê? Porque se hoje nós ainda podemos estar a discutir como é que este processo, ou quem é que pode controlar este processo e como é que se pode controlar, eu creio que nós estamos já praticamente a um passo de colocar uma questão diferente, que é saber se este processo é pura e simplesmente controlável e se nós não perdermos o comando daquilo que é a vida própria das máquinas na sua comunicação umas com as outras. E, portanto, isto, sob o ponto de vista dos desafios que colocam às empresas, em termos de segurança, eficácia ao nível dos processos de negócio, é claramente um desafio enorme. Um segundo desafio, quando se fala de, digamos, de revolução digital, tem que ver basicamente com o seguinte, é como é que nós pegamos na imensidão de dados que temos à nossa disposição sobre os clientes, transformamos esses dados em informação, transformamos essa informação em conhecimento e transformamos esse conhecimento do cliente em negócio. Portanto, a revolução digital não é só, nem é apenas uma questão de tecnologia, não se trata apenas de fazermos o que sempre fizemos e colocarmos em plataformas online os produtos que estamos habituados a vender. Trata-se de reinventar o próprio negócio, reinventar o modelo de negócio, reinventar os processos de negócio e passar de uma perspectiva transacional com o cliente para uma perspectiva relacional com o cliente. E, portanto, este é um desafio que nos coloca, digamos, numa perspectiva mais multidimensional. De novo, não é apenas e só uma questão de tecnologia, é muito mais do que isso, e onde, efetivamente, também as ciências sociais, a própria psicologia, o marketing vão ter aqui um contributo fundamental. Internamente, na organização das empresas, temos desafios, já foi referido, eu não vou repetir, quer ao nível do front office, da relação direta com o cliente, quer ao nível do back office, quer ao nível das próprias infraestruturas. Enfim, não temos tempo aqui para entrar no detalhe, mas são, de facto, desafios importantes e que nós hoje não sabemos ainda como é que lhes vamos dar resposta. É um processo de aprendizagem também através da ação. Para terminar, sob o ponto de vista macro, apenas uma nota para dizer o seguinte. O universo empresarial e o tecido económico português, no fundo, padece também daquilo que é o ecossistema em que está inserido e, portanto, a economia em que estamos inseridos. E nós temos em Portugal, de facto, ainda um déficit de investimento em projetos de investigação e desenvolvimento face ao que sucede na União Europeia, em especial na área do euro. Investimos significativamente menos. Investimento público é cerca de 1/3 do investimento público em investigação e desenvolvimento na área do euro. O investimento privado é cerca de metade do investimento privado em investigação e desenvolvimento na área do euro. E, portanto, há aqui um déficit, as empresas vão ter que colocar mais recursos em projetos desta natureza. O número de patentes por milhão de habitantes em Portugal é menos de 10, na área do euro é mais de 130. Portanto, há aqui, digamos, estamos a falar de facto de universos muito distintos e, não obstante o progresso imenso que tem vindo a ser feito nos últimos anos, a verdade é que nós não só temos que ser consistentes e continuar esse processo, mas precisamos de o acelerar. E aqui, digamos, com uma estratégia desejavelmente convergente entre aquilo que é a atuação pública e a atuação do setor privado. Eu para já ficava por aqui. E teremos de voltar a pautar a esse tema. Bom, eu saltava e passava ao Sérgio, tendo ouvido ao lado dos potenciais e dos atuais e futuros clientes do outsourcing, como é que as empresas de outsourcing se estão a preparar nesta época da transformação digital com estas novas ferramentas que nós falámos, da robótica, da inteligência artificial, da automação cognitiva? Como é que devem preparar-se as empresas que prestam estes serviços de outsourcing? Bom dia a todos. Antes de mais, em nome da APDC e da Portugal Outsourcing, também queria agradecer aos meus convidados a vossa presença e, indiretamente para a pergunta do Fernando, eu começo por dizer o seguinte. O conceito de outsourcing, eu costumo dizer que veio para ficar e ficou mesmo. Agora vai ter várias evoluções
e é normal que sim, não há nada que seja estático e, portanto, estamos a assistir neste momento, de facto, a uma alteração da forma de fazer outsourcing. Para vos dar um bocadinho a ideia e para perceberem um bocadinho o meu raciocínio, o outsourcing começa primeiro por uma cedência mais de pessoas, depois passa para um modelo em que o outsourcer tem um papel de transformação também desses processos, e é dentro desta, digamos, desta fatia da transformação que os RPAs e esta parte do Digital Labor se enquadra. Quando eu digo que o outsourcing veio para ficar, ficou mesmo, é porque, de facto, nós todos hoje temos a consciência que uma empresa precisa de ter, estrategicamente, um conjunto de atividades que não são cores, que sejam feitas num modelo de outsourcing. Precisa de transformar custos fixos em custos variáveis. O seu negócio tem que estar naquilo que não é de facto core, aquilo que é suporte ao negócio, tem que estar direcionado para um modelo variável, de maneira que possa acompanhar aquilo que é a evolução do negócio da empresa. Portanto, pegando aqui neste último tema que referi, que é, de facto, o que é que o outsourcer pode aportar do ponto de vista de oferta de serviços às empresas, para além daquilo que é a responsabilização por um determinado serviço, tem que ter aqui um papel muito importante na transformação desse próprio processo. E essa transformação, no nosso caso, no caso da Simples Processos, nós já fazemos há alguns anos, através de um conjunto de plataformas que temos, no sentido de poder automatizar esses processos. Temos agora esta área nova do Digital Labor. E o Digital Labor, dividindo um bocadinho aqui em RPAs e cognitivos e inteligência artificial, vai-nos trazer aqui um time to market muito mais acelerado do que tínhamos até agora, do ponto de vista de transformação. Ou seja, aquilo que é a transformação, a automatização, utilizando estas tecnologias, temos não só do ponto de vista de time to market, portanto, do ponto de vista de esforço e de conseguirmos essa transformação de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida, também um esforço, do ponto de vista daquilo que é o esforço necessário para fazer, tanto do lado do outsourcing como do lado da empresa, também muito menor. E, portanto, a conjugação disto significa que sim, e respondendo à pergunta do Fernando, o Digital Labor é incorporado para aquilo que são as empresas hoje fornecedoras de outsourcing, é mais um serviço que nós temos do ponto de vista daquilo que é a nossa missão, e penso que, voltando ao início, para ser curto nesta primeira intervenção, dizer que o outsourcing veio para ficar, ficou mesmo, tem um conjunto de modelos de alteração, vão ter outros, e neste momento estamos com esta bandeira do Digital Labor, que é fundamental não só para o fornecedor como para as empresas. Muito bem. Bem, eu passava então agora ao Nuno Pinhatelli, que é de uma empresa que tanto presta como faz consultoria na área do outsourcing, e dizia, na sequência do que o Sérgio disse, de facto, tudo está a mudar. Será que os modelos de negócio das empresas de outsourcing se podem manter o mesmo, subsistir o paradigma de cobrança do preço por chamada, por atividade, por tarefa? Isto consegue-se manter neste novo ambiente digital, ou também têm as empresas que mexer neste modelo de negócio que têm vindo a explorar durante os últimos tempos? Bem, antes de mais, bom dia. O que eu acho sobre o tema é que o outsourcing tradicional morreu. E se ainda não morreu, está prestes a morrer, e as empresas que só apostam no outsourcing tradicional, que no fundo é esse que se referiu, a breve prazo vão desaparecer. O outsourcing tradicional, ou seja, o outsourcing antigamente resumia-se à mera arbitragem de recursos de uma empresa que não pretendia ter as atividades internalizadas e que recorria a empresas de prestações de serviços, no fundo, para lhe cederem recursos a preços extremamente competitivos. Atualmente, as empresas não procuram isso. Atualmente, os nossos clientes procuram parceiros diferenciadores que lhes tragam inovação, que lhes ajudem a transformar as suas operações e que, no fundo, tenham modelos de negócio value-based ou outcome-driven. Quer com isto dizer que se comprometam com resultados de negócio. Atualmente, eu costumo dizer que o outsourcing já não é um negócio de recursos, mas é um negócio de automação, robotização e inteligência artificial, passando as pessoas a estar afetadas a tarefas de gestão, de otimização, de inovação e de resolução de exceções. Os nossos clientes hoje em dia procuram-nos, sobretudo, exatamente para fazermos parcerias com eles de longo prazo, mas de forma inovadora. Nós temos vários serviços de outsourcing prestados a partir de Portugal. Temos mais de 2.000 pessoas só afetas ao outsourcing, onde grande parte destas 2.000 pessoas estão
afeta atividades de transformação e inovação. Todos os nossos serviços são prestados com capacidades avançadas de analytics. Temos muita robótica, temos mais de 300 robôs em funcionamento e estamos a começar a trabalhar fortemente com pilotos de inteligência artificial e, sobretudo, de inteligência aumentada, que permitem expandir as capacidades dos nossos operadores para um outro patamar. Eu sei que isto é complicado de perceber numa conversa o que é. Se qualquer pessoa quiser ir ver o centro de operações da Accenture, está desde já convidada, mas efetivamente já temos várias salas de robôs que impressionam qualquer cliente que vai lá visitar-nos. Quando nós conseguirmos pôr estes pilotos de inteligência artificial a funcionar, muitos deles direcionados para call centers, portanto, soluções neurolinguísticas e de linguagens de programação que permitem pôr máquinas a interagir através de voz com humanos, eu acho que passamos rapidamente para um outro patamar e vamos começar a concorrer com empresas europeias bastante evoluídas nesta área. Pois, e o concorrer leva-me a uma pergunta, já agora que faço também ao Nuno. Quem é que são os concorrentes das empresas de outsourcing? Será que surgem novos concorrentes às empresas tradicionais de outsourcing? O Sr. Secretário de Estado falou até na possibilidade de internalização através desses serviços pelas empresas, pelos organismos, uma vez que a inteligência artificial são aplicações, são ferramentas de software que podem até na cloud eventualmente ser exploradas. Quem é que são de facto os concorrentes? Há novos concorrentes ou tudo se manterá como até aqui? Não, o paradigma vai mudar radicalmente. É o que eu digo. Eu acho que todas aquelas empresas de outsourcing que fazem, no fundo, ou cuja atividade se resume ao outsourcing tradicional, vão desaparecer a muito curto prazo. E quando eu digo a muito curto prazo, estou a falar de 3, 5 anos. Eu não acredito. Todas as empresas, nesta altura, como se costuma dizer, every business is a digital business. E, portanto, se as empresas não apostam fortemente no digital, tendem a desaparecer. Eu não acredito muito na internalização de funções por parte das empresas por um único motivo. Há falta de recursos qualificados no mercado que permitam às empresas terem esses recursos in-house para poderem internalizar as funções e pôr-lhes aquela camada de otimização e inovação que estamos a falar. Só por este motivo. Portanto, o que eu acredito é que empresas tecnológicas, como a Accenture, como outras que estão no mercado, que investem fortemente em atividade de tecnologia digital, vão ter um novo papel na área do outsourcing, um papel cada vez mais relevante. Há muitas empresas de outsourcing que vão desaparecer, mas também há muitas que vão entrar. Portanto, todas as empresas que estão a trabalhar ao nível da inteligência artificial, ao nível de machine learning, poderão tender a entrar no muito curto prazo. Um exemplo. Se nós temos empresas de inteligência artificial em Singapura, na Malásia e nos Estados Unidos, que estão a trabalhar no futuro do call center, ou seja, no call center sem operadores, que no fundo estão a dotar máquinas para interagirem com humanos, qualquer delas estão aqui no mercado a vender call centers em vez de empresas como são as de outsourcing tradicional. Muito bem. Bom, vamos ter que, enfim, se tivermos tempo, voltamos às empresas e aos seus clientes, vamos passar para as pessoas. E eu perguntava ao Sérgio Moraes o que é que vai acontecer às pessoas? E, quer dizer, no limite, todas as pessoas vão ser substituídas por robôs, não será assim, mas qual é o futuro, de facto, das pessoas nas empresas, e nomeadamente das pessoas de empresas de outsourcing? A primeira picture que eu gostava aqui de dizer é esta. Os robôs nós não estamos a ser invadidos por extraterrestres. Os robôs são criados por nós. Os robôs são alimentados por nós. Os robôs são criação nossa. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, pode haver aqui alguma... E tem que haver, e é assim que vai acontecer, alguma alteração naquilo que é os perfis e a adequação daquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Acrescenta isto um outro raciocínio que tem a ver com o seguinte: os nossos bisavós não trabalhavam ao fim de semana. Nós não trabalhamos ao fim de semana. Não sei se sabem, mas, por exemplo, há robôs neste momento que pagam segurança social tanto em França como nos Estados Unidos. Portanto, vamos de facto assistir aqui a um modelo de mudança do ponto de vista daquilo que é não só a dedicação e o expertise de cada um de nós, do ponto de vista profissional. Portanto, vai haver alterações desse ponto de vista, mas também vai haver, provavelmente, uma sociedade com um horário de esforço diferente do que estamos habituados a ter até agora. Portanto, eu diria que, e voltando ao início da questão, é um tema que temos de estar atentos, como é que socialmente nos vamos mudar, como é que nós socialmente nos vamos organizar, tentar o mais possível que não criemos situações de desigualdade desse ponto de vista, mas é inevitável. E, portanto, como é inevitável, temos é que incorporar
e não achar que, de facto, os extraterrestres invadiram o mundo. Não é? Bom, vamos aproveitar e vir de lá para cá, perguntava ao Nuno, mas onde é que estão estas pessoas? Que perfis são estes que são precisos a partir de agora? Onde é que eles estão? Onde é que os podemos encontrar? Bem, nós temos que preparar as novas gerações, se nós estamos num mundo diferente, temos que prepará-las para uma realidade diferente. Portanto, se antes eram muito mais valorizadas, havia aquele conceito, uma pessoa ia, estudava, ia para a universidade, arranjava um emprego, ficava lá 30 anos e depois formava-se, isso agora acabou. Portanto, nós cada vez mais, nós achamos que toda a gente no futuro vai ter que saber de tecnologia, mas nem todos vão ter que ter competências profundas em tecnologia. Nós acreditamos que vai ser muito mais necessário as nossas novas gerações saberem e trabalharem aqueles perfis de competências contínuas, nomeadamente de trabalhar em equipa, de ter inteligência emocional, de saber trabalhar com pessoas de várias religiões, raças, credos, do que saber uma competência específica propriamente dita. Portanto, o que eu acredito é que nós temos de trabalhar muito ao nível da qualificação dos nossos recursos humanos, portanto, dos nossos jovens e também das pessoas que nós temos nas nossas empresas, para uma nova realidade que está a chegar. Uma realidade que não é baseada num trabalho de longo prazo digo, numa única empresa, mas trabalhar por projeto, com várias equipas, com várias pessoas, ou seja, é um trabalho muito mais social entre nós. Muito bem. Já agora, enfim, saltava só para perguntar a Ana Maria, na sequência disto que eu não disse, e porque está ligada à universidade, qual é que é o papel das escolas, e quando digo das escolas, das universidades, dos politécnicos, enfim, dos governos, das famílias, neste processo de alteração do que é o perfil de que nós precisamos a partir de agora? Bom, há várias vertentes aqui. Eu lembro-me, e já sou suficientemente velha para me lembrar, que há 25 anos as maiores empresas de tecnologia alemãs iam aos infantários falar com as crianças de infantários para tentar convencê-las que irem para áreas tecnológicas era algo muito importante. Estamos a falar de infantários. Dando o salto, eu acho que a PDC está a lançar uma iniciativa louvável, que é a Digital Academy, que vai muito neste sentido de se trabalhar com escolas a diferentes níveis, muito antes sequer de pensarmos na universidade, para conseguirmos incutir esta cultura de interdisciplinaridade e de competência tecnológica e digital. Porque competência digital não é utilizar o polegar para se escrever no telemóvel. Vai muito mais para além disto. De acordo com o Eurostat, aqui em Portugal, por exemplo, falando em competências digitais, nós apenas temos 2,4% da força de trabalho com altas competências digitais e naquilo que se chama STEM Technological Training, que é formação em engenharias e tecnologias. Pensando nisto e pensando que nós estamos aqui 3 licenciados em Direito, eu devo também fazer uma referência à forma como as universidades têm que repensar a sua estratégia. E a minha escola, e aqui estou a vestir a camisola da escola com enorme gosto, até porque devo referir que quando a senhora Ministra da Presidência falou sobre o relatório de impacto das medidas do Governo para o Simplex, este relatório foi feito pela nossa escola, pela Information Management School, e a nossa escola é uma escola de gestão de informação. E teve que fazer um processo de readaptação. Porquê? Porque esta escola era o antigo ISEGI, que se especializava em estatísticas, era a Faculdade de Estatísticas da Universidade Nova de Lisboa. E hoje em dia é muito mais do que isso. Nós temos gente que é especialista em gamification, nas estratégias da Lego, temos pessoas como eu que vêm das políticas públicas e que estão a colaborar com a Comissão e a fazer estratégia da sociedade digital, temos gente que trabalha em inteligência artificial, Big Data, temos protocolos com Smart Cities, ou seja, temos uma interdisciplinaridade muito forte. O que é que isto significa? Significa que os pais, quando estão a pensar na educação dos filhos, têm que ter uma visão muito interdisciplinar daquilo que os filhos devem adquirir como competências. E isto tem obrigatoriamente que se incluir competências digitais desde muito, muito novos.
Em termos das universidades, como o Fernando dizia antes do nosso painel começar, o processo de Bolonha torna também possível nós termos os nossos alunos com um mix tecnológico e humanístico. E as empresas estão a entender cada vez mais, as grandes empresas internacionais, que as equipas têm que ser interdisciplinares. Nós temos linguistas e outras pessoas das humanidades, da ética, por exemplo, a trabalhar com engenheiros e com matemáticos, nos grandes centros de pensamento estratégico. E, voltando àquilo que o Nuno há bocado disse, as competências, nós temos robôs desde 1960 e, apesar de tudo, os robôs ainda são um bocado estúpidos. Porque ainda estão muito, ainda no outro dia a Manela Veloso, que está na Carnegie Mellon e é responsável por um departamento de robótica, falou nisto. Os robôs ainda estão muito primitivos. Nós ainda temos muito que dar como humanos em termos de criatividade, de construir o robô, de programar o que é que ele vai pensar e da tomada de decisão, da negociação e de uma série de competências que são insubstituíveis. Sim, senhor. Eu passava ao Carlos Costa Pina e perguntava-lhe, bem, isto é na área da formação, isto estamos a falar e a Ana Maria falou na fase da formação básica, inicial, mas para uma empresa que já tem os recursos humanos, que já lá estão e tem que lhes fazer algo, como é que é este desafio? O que fazer, reconverter estas pessoas, como é que é feito esse processo? Enfim, este não é naturalmente um processo fácil. De qualquer modo, enfim, eu acho que nós não podemos ter aqui, como dizer, estados de alma entre a utopia, no sentido de que as pessoas vão ser todas substituídas por robôs e vamos funcionar assim, porque, enfim, não há nenhuma sociedade que funcione que seja sustentável com base num princípio de exclusão. Portanto, se isso acontecer, alguma coisa teria que ser feita para essas pessoas, e não só por razões sociais, também por razões económicas, porque sem rendimento não há procura e, portanto, sem procura não há atividade económica. Portanto, esse era um problema que teria que ser resolvido. E então teríamos aqui um problema curioso, que era, através de um mecanismo de redistribuição, termos quase o socialismo a salvar o capitalismo. Portanto, sob o ponto de vista, de qualquer modo, da reconversão das pessoas, esse é um tema. E, portanto, tanto que há um certo consenso internacional que o envelhecimento da população obriga ou requer estratégias de envelhecimento ativo. Portanto, o tema da reconversão é absolutamente essencial e terá que haver soluções de políticas públicas que atendam a essa solução. E, portanto, digamos também, se quisermos, um novo nicho de mercado para as atividades de ensino e, em especial, para as instituições universitárias. É naturalmente um desafio para as empresas. Mas provavelmente isso não vai chegar, isto é, se nós queremos dar, enfim, a nível nacional e no nosso tecido empresarial, o salto que precisamos dar, sob o ponto de vista de internacionalização e de competitividade, e face àquilo que é o risco de algum déficit de oferta de jovens qualificados que saem, digamos, das universidades para atender às necessidades do mercado de trabalho, provavelmente o que vamos ter que fazer é que encarar seriamente aquilo que se chama a importação de mão de obra qualificada e, portanto, ter uma perspectiva também mais aberta em termos de políticas de imigração. Portanto, eu acho que não há aqui apenas uma solução. A solução para o problema passa, digamos, por iniciativas complementares e convergentes sob esse ponto de vista. Nós estamos, na verdade, houve um economista muito famoso que nos anos 40 do século passado teorizou sobre a chamada destruição criativa. E nós estamos a viver, nos nossos dias, provavelmente um dos maiores processos de destruição criativa que há história. Como é que vamos sair dele? Eu não sei. A primeira vez que se falou de destruição criativa, penso eu, assim, um local mais público, foi na televisão, um colega da Nova e quase que foi linchado ao vivo por ter recebido a expressão, mas hoje em dia é isso que nós estamos a assistir. Já lá vai um tempo que ele falou nessas perguntas. Exato. Bem, eu voltava ao Nuno, agora não falando de destruição, mas de criação de startups, porque, enfim, os startups estão por todo o lado. Nós temos incubadoras, Portugal está na moda, Lisboa está muito na moda, temos o Web Summit, felizmente, espera-se que por muitos anos. Qual é o contributo que as startups, qual é o contributo que todo este ambiente de inovação, e nomeadamente a Roda de Lisboa, mas nem todo o país, está a ser criado? O que é que nos pode trazer? Bem, esse é um dos temas que eu prefiro, dos meus preferidos para discutir,
Eu sei, por isso é que eu perguntei. Eu por um lado sou um otimista. Sim, já estamos aqui a dizer que temos que terminar a sessão. Mas eu Não, acho aquilo é tudo mentira, porque nós começámos tarde e, portanto, eu estou a controlar a coisa. O meu relógio é que vale. Eu por um lado sou um otimista e por outro sou um apaixonado pela minha cidade, por Lisboa. E eu acredito muito sinceramente que Lisboa vai se tornar a capital europeia do futuro. E não me refiro a uma das capitais europeias, digo a capital europeia do futuro. Porque a principal coisa que o Digital Labour vai mudar é o trabalho remoto. E as pessoas, a partir de agora, vão conseguir trabalhar de onde querem, para onde querem. As pessoas já não vão ter que ir para uma cidade chuvosa como Londres, ou para uma cidade cinzenta como Berlim, ou para uma cidade poluída como Xangai, para poderem ter a sua vida. Nós temos uma cidade extremamente inovadora, uma cidade que abraça a tecnologia e a inovação. A prova disso é o Web Summit, são as incubadoras de startups que nós temos. Nós temos pedidos de startups que se instalação em Lisboa todas as semanas. Somos uma cidade segura, com bons sistemas de saúde, cuja maior parte da população sabe falar inglês, temos bons estabelecimentos de ensino, estamos a 5 minutos da praia do mar, temos 2.000 horas de sol por ano. Portanto, as pessoas altamente qualificadas que vão sair das universidades nos próximos 3 a 5 anos vão poder escolher onde é que querem trabalhar e eles vão escolher trabalhar em locais, em zonas que lhes deem uma boa qualidade de vida. E eu acredito muito sinceramente que grande parte delas vão escolher Lisboa como a sua zona de residência. E isso já se está a verificar um bocado. Nós já vimos muitos millennials que vêm para Lisboa não para passar férias, mas para começar a trabalhar a partir de cá. E eu acho que para Lisboa ser a capital europeia do futuro, há 3 coisas que têm que acontecer. Número 1, temos que continuar a requalificação urbana, que estamos a fazer com grande sucesso no centro de Lisboa. Temos que rapidamente passar para as áreas apóstrofes. Temos que apostar nas zonas, na linha de Sintra, na zona de Seixal, Almada. Portanto, continuar a requalificação e expandir para as zonas apóstrofes de Lisboa. Número 2, temos que apostar claramente numa boa rede de transportes. E não só de transportes públicos. As novas gerações não vão querer andar de carro, não vão querer ter um carro próprio. Temos que lhes permitir ter boas acessibilidades através de metro e nestas novas meios de transporte alternativos que estão a surgir, como o car sharing e o car take and go. E, finalmente, ponto número 3, Lisboa tem que continuar a ser uma cidade autêntica. Isso é uma coisa que os estrangeiros gostam muito de Lisboa. É a nossa vida de bairro, é o fado, é a sardinha assada, são as imperiais, são as caracoladas ao final do dia, gostam de passear na rua. Portanto, nós temos que manter a nossa autenticidade, porque acho que é fundamental para pormos novamente Lisboa 500 anos depois de termos visto as caravelas partirem à procura do mundo, no centro do mundo. Quero só mesmo terminar com uma expressão com algo que acredito convictamente. Eu tenho 3 filhos, a minha filha mais velha chama-se Carolina, tem 12 anos e está no 7º ano. E eu acredito muito convictamente que ela daqui a 10 anos, quando acabar o curso, vai poder trabalhar no que quiser a partir de Lisboa. Se há coisa que o Digital Labour vai fazer, é fazer com que os nossos filhos deixem de emigrar. Muito bem. Estamos quase a acabar o tempo. Uma última pergunta para o Sérgio, e agora vestindo também a camisa de presidente da secção Portugal Outsourcing. No meio disto tudo, onde é que Portugal se pode de facto diferenciar? O Nuno já deu algumas pistas, mas para as empresas de outsourcing em concreto, quais são os desafios? E para onde ir a Shoring, porque é aquilo que tem sido a grande aposta dos últimos anos do setor. Penso que o Nuno já resumiu muito aquilo que é hoje a realidade de Portugal e neste caso concreto de Lisboa. Eu acrescento que há neste momento vários centros de serviços também espalhados por Portugal e sobretudo na zona interior de Portugal. Estão-se a criar condições aí de facto para fazer plataformas de nearshoring. Não estamos a falar de nearshoring que foi por aí que começou com trabalhos com menos valor acrescentado. Estamos a falar já de plataformas com skills e com serviços de grande valor acrescentado. E penso que, e estou completamente de acordo com o Nuno, que isto não é uma onda que vai parar, é uma onda com uma longevidade grande, com uma sustentação grande e, portanto, acho que Portugal, de facto, começa a estar no radar. Para tentar incentivar isso, e pegando um bocadinho aquilo que o Fernando me está a fazer do ponto de vista de pergunta, a Portugal Outsourcing está, neste momento, a construir todo um conjunto de iniciativas, algumas delas, inclusive, em conjunto com o Ministério da Economia, para ainda acelerar e poder potenciar ainda mais esta vertente da oferta em Portugal. Portanto, durante este ano e, sobretudo, no próximo, vamos fazer um conjunto de iniciativas para acelerar este tema. E, portanto, penso que estamos no bom caminho, penso que, de facto, Portugal pode ser um grande player a nível mundial nestas áreas, mais na componente de nearshoring, menos na componente de offshoring.
para além das questões todas que o Nuno referiu, eu acrescento mais a questão da qualidade, e penso que implicitamente o Nuno também falou nisso. Há, de facto, hoje estudos do ponto de vista daquilo que é a qualidade do serviço entregue a partir de Portugal versus outros competidores de outros países, em que nós ficamos muito bem no ranking. E, portanto, acho que tudo isto vai significar uma onda que vai continuar e que penso que é muito benéfica para o nosso país e para todos nós. Muito bem. Nós ultrapassámos 2 ou 3 minutos a hora que tínhamos, portanto, próxima vez mais que os advogados sabem ser disciplinados, metódicos e sintéticos. Eu agradeço a todos terem participado, aos nossos oradores e ao público que assistiu a esta sessão. Muito obrigado, o resto de bom trabalho.